Olá, você de casa, amigo telespectador. A partir de agora, como sempre, acontece nesse mesmo horário, o programa Opinião Regional. Sempre um tema importante, o qual a gente discute e passa informações para você, amigo de casa, amigo telespectador. Programa que também é feito com a sua participação através do nosso telefone 3821-4488. Hoje, devido às férias do nosso amigo companheiro de trabalho Maurício Rocha, a gente está aqui, então, portanto, levando até você o programa Opinião Regional. E o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça Paulo Henrique Delicoli, que, através do Ministério Público, desenvolve um trabalho junto ao presídio Sebastião Satiro, o trabalho da APAC, que é a Associação de Proteção aos Condenados. Doutor Paulo, bem-vindo, boa noite, né? Tudo bem com o senhor? Boa noite, Edvar, boa noite a todos os telespectadores da NTV que assistem Opinião Regional. É uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez ocupando esse estúdio, dialogando diretamente com a população de Patos de Minas e região e partilhando os nossos desafios na execução penal, na infância e na juventude. E fico muito feliz de estar aqui, né, com você, Edvar, pronto para os questionamentos, né? Bom, primeiro a gente quer, lógico, explicar para o pessoal de casa o que é o regime APAC. Já há quanto tempo que ele já funciona aqui em Patos? Edvar, é importante, eu acredito que nessa discussão sobre a APAC, primeiro procurar saber a origem. Por que nasceu? Por quê e para quê? Nós, de modo geral, sabemos que o sistema prisional comum representa uma frustração e um fracasso muito grande. E aí são inúmeros adjetivos, universidade do crime e tantos outros aí que não vêm ao caso. Isso porque o sistema convencional, o sistema comum, Edvar, ele não consegue alcançar a eficiência e a eficácia necessária para devolver o indivíduo à sociedade em condições de reabilitação. Essa reabilitação não acontece lá e também não gera perspectiva para que esse indivíduo volte ao convívio social sem a probabilidade de cometer novos crimes. De modo que há uma insatisfação, uma frustração do promotor da execução penal, do juiz da execução penal, de quem trabalha no sistema prisional e da própria sociedade. E a APAC, então, ela nasceu com esse intuito de ajudar nessa ressocialização do condenado? Pois bem, a APAC representa uma alternativa ao sistema comum. Os dois objetivos da pena, né, tem dois objetivos muito claros, que é, primeiro, o aspecto punitivo, e quando se priva o indivíduo da liberdade, né, os dois bens mais valiosos que nós temos, Edvar, é a vida primeiro e depois a liberdade. Primeiro a vida, depois a liberdade. Então, quando o indivíduo é privado da liberdade, ele está se penitenciando junto à sociedade na qual ele está inserido. Então, privar a liberdade já é uma punição. Mas, além desse aspecto punitivo, a pena, a execução penal, tem outro objetivo. Ressocializar e, em alguns aspectos, até socializar o indivíduo. De modo que ele possa ter uma autodisciplina capaz de respeitar a vida, a integridade, os bens, os valores dos outros. Então, como isso não acontece, nós não estamos tendo uma ressonância e os números não mentem, o sistema comum trabalha com uma reincidência no Brasil que chega a 80%, a APAC entra como uma alternativa socializadora, ressocializadora. Então, essa entidade, ela nasceu em São José dos Campos, no presídio Humaitá, a partir de uma experiência da pastoral carcerária, que ganhou o apoio de um grande advogado, Dr. Mário Ottoboni, né, o pai da APAC, da Associação de Proteção e Assistência a Condenados, e que, a partir daquele momento em que se via uma situação desumana e degradante dentro daquele sistema, falou, vamos usar uma forma mais inteligente que possa trabalhar o emocional, o campo espiritual e afetivo desse indivíduo para tirar o seu embrutecimento e devolvê-lo à sociedade mais polido. Então a APAC nasceu lá em São José dos Campos,
no interior de São Paulo. Depois repercutiu em Minas Gerais, na cidade de Itaúna, onde nós temos a APAC mãe, e ela vem se multiplicando em Minas Gerais, pelo Brasil afora e também no exterior. Nós já temos embaixadas de outros países, né, que vêm procurar saber o que acontece de extraordinário na cidade de Itaúna, né, qual que é a grande experiência. Então, a APAC trabalha com valorização humana e evangelização. Nós temos que tentar recuperar o preso, porque isso significa proteger a vítima e proteger a sociedade também. E menos incidência, reincidência. Exatamente. Reincidência também. O termômetro matemático, né, da eficiência ou não de um sistema prisional é a reincidência. Quanto menos reincidência, mais eficiente o sistema. O sistema comum trabalha com uma reincidência que chega a 80%. Traduzindo em um português mais assim claro, de 10 que saem do sistema comum, 8 provavelmente, pela matemática, pela estatística, vão voltar a praticar novos crimes, vão reincidir na criminalidade. E a APAC trabalha com uma reincidência, hoje, que não pode ultrapassar 30%. Então, de 10 que saem do sistema APAC, 3 estão propensos a voltar. Não é, e eu acredito que não exista um sistema que seja eficiente 100%. Né? Mas é uma alternativa que vem crescendo, vem ganhando musculatura, identidade e compreensão também da sociedade. É importante aproveitar esse espaço, né, nos dirigir ao público. A gente respeita as críticas e eu acolho elas assim com muito respeito mesmo, né, porque às vezes a gente não tem conhecimento de causa e a gente só valoriza o que conhece. Então, o nome, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Poxa, agora esse povo viajou na maionese, uma expressão bem popular aqui, né? Passando a mão na cabeça de bandido. Dá a impressão que é isso, mas não é. Nós estamos querendo tentar ajudar aquele indivíduo a ser lapidado para que ele não volte a causar transtornos à sua família, ao meio social onde ele está inserido. Porque o sistema comum está estrangulado, né? Então, só para aproveitar, às vezes eu estou sendo muito monólogo aqui, mas é porque as informações estão fluindo. Eu cheguei aqui em 2010, eu me lembro que eu fiz um levantamento, logo que eu cheguei aqui, Edivar, nós fizemos um levantamento no presídio, e nós estávamos com 265 indivíduos recolhidos, 265. Eu estive essa semana no presídio, e nós estamos com nada mais, nada menos do que 389. Ou seja, o sistema comum chegou no colapso. Isto é mais do que o dobro da capacidade que a gente tem aqui no presídio Sebastião Satira em Passo Fundo. Mais do que o dobro, mais do que o dobro. Com viés de alta. Então, se nós não buscarmos alternativas a esse sistema comum, né, daqui a pouco não, já não está tendo lugar de colocar tantas pessoas, mais e mais, aquelas que estão chegando. Então, eu acredito que se a gente investir, acreditar nessa PAC, nessa alternativa, a tendência, no mínimo, é estabilizar a criminalidade no meio social. Bom, e é isso que a gente está buscando. Pois é, mas aqui em Passos a gente tem o regime APAC, que funciona muito bem, como o senhor disse, mas o condenado, para passar para o sistema APAC, ele precisa de uma série de quesitos, principalmente a questão do bom comportamento e querer, né, essa questão da ressocialização, da recuperação. Como é que funciona isso? Como é que vocês da APAC escolhem aquele indivíduo ali dentro do presídio para que ele possa participar do sistema? Olha, nós temos um link, uma ponte com o sistema comum. E é importante registrar que o sistema comum é o mal necessário do qual a sociedade ainda não pode abrir mão. Então, nós não podemos desprezar o sistema comum. E se não fosse o sistema comum, não haveria a PAC. Então, eu acredito que existe uma relação de interdependência entre esses sistemas. Você me fez a pergunta, qual recuperando, né, que nós procuramos encaminhar para o sistema PAC? Aquele recuperando que consegue se esforçar para ter uma disciplina no sistema comum, ele tem condição de exercer uma autodisciplina dentro da PAC. Tá? Então, esse referencial dele lá, o histórico dele, dentro do sistema comum,
a ausência de infrações disciplinares lá, já é um marcador importante para que nós possamos direcionar ele para viver a experiência apaquiana no regime semiaberto, predominantemente semiaberto. Ou seja, ele participa das atividades da PAC durante o dia e retorna para o presídio à noite, é isso? Não. Como é que funciona? Hoje a PAC de Patos de Minas já está entrando em uma outra fase. Nós pegamos a PAC ainda num processo cru e ela vem gradativamente vencendo etapas. Então hoje já temos o alojamento em que os recuperandos do regime semiaberto eles se desvinculam por inteiro do sistema comum. Quando eles entram no sistema PAC, eles fazem uma ruptura com o sistema comum. Então, eles permanecem durante o dia lá, na PAC. Depois, eles albergam lá dentro da PAC mesmo, já tem os alojamentos. E com um determinado espaço de tempo, normalmente um período de 6 meses, aí nós vamos fazendo a avaliação para liberá-los para o trabalho externo. Tá? Então, é gradativo. A gente tem procurado trabalhar esse processo de maneira gradativa. Para chegar nesse estágio, né, nós percorremos um caminho muito longo. Nós começamos a PAC aqui, o semiaberto domiciliar, porque não tinha alojamento ainda. Né? Agora que nós estamos entrando no sistema semiaberto oficial, e é importante até registrar que o Estado de Minas Gerais reconhece agora a PAC oficialmente, através, inclusive, da celebração de um convênio de cooperação financeira e técnica também, né? A PAC de Patos de Minas, a exemplo da PAC de Patrocínio, a exemplo da PAC de Paracatu, recebe subvenção do governo do estado. Tá? E que já ajuda bastante nessa já manutenção. impacta. Né? E, inclusive, nós já falamos em outras ocasiões, Edivar, que se a Patos de Minas não tivesse a PAC, essa verba iria para outra comarca, para outro município. Nós iríamos perder. E o presídio Sebastião Satiro estaria muito mais lotado. Muito mais, né, tumultuado. Hoje são quantos participantes do sistema PAC? Olha, que estão albergando lá, estão dormindo lá hoje em torno de 20. Mas a nossa capacidade, e eu acredito que até o final do ano nós vamos nos aproximar muito desse número, a capacidade lá é 63. Né? Nós temos alojamento para acomodar 63 recuperandos. A partir do momento que essa cultura apaquiana vai tomando conta dos recuperandos, vai sendo influenciado, né, o comportamento do recuperando, isso repercute nos outros e também na sociedade. Porque a sociedade passa a ver agora o indivíduo andando de maneira diferente, falando de maneira diferente, tendo um comportamento mais polido, procurando uma autodisciplina. Lembrando e reforçando, nenhum sistema é 100%. Infelizmente, nós temos reincidência também na PAC. Não adianta querer alimentar a sociedade de ilusão. Nós temos reincidência também na PAC. Mas é um sistema que vem dando certo e ajudando muito aqui a sociedade. Bom, nós estamos aqui recebendo, é claro, como você já pôde ver, o Dr. Paulo Henrique Delicoli, falando aí sobre o sistema APAC. Vamos fazer só um intervalozinho, já a gente volta com esse assunto aqui com o promotor de justiça, o Dr. Paulo Henrique. Tudo bem, estamos de volta com você, programa Opinião Regional, como sempre, nesta sexta-feira, nesse mesmo horário, batendo um papo aqui com o Dr. Paulo Henrique Delicoli, promotor de justiça, e o nosso assunto é a PAC, Associação de Proteção e aos Condenados. Acaba que, o senhor falou do nome, soa um pouquinho assim, estranho, mas é uma entidade que ajuda muito na recuperação desses detentos, né, doutor? Aí a gente até conversava aqui no intervalo, o senhor me falava da questão da progressão de pena. Há todo um critério para se escolher esse detento, esse recuperando, né, vamos assim dizer, para participar do sistema, mas aí, quando ele participa das atividades, também é uma progressão de pena para ele? Olha, o nome, falando do nome, né, às vezes a gente tem até um certo constrangimento de falar, mas tem até um outro conceito teológico desse nome, né? A PAC significa, dentro da sua origem, né, no nascimento, da concepção, significa amando o próximo, amarás a Cristo. E dentro do cristianismo nós temos um grande desafio. Eu me coloco como cristão, eu procuro, né, ser um cristão autêntico. Jesus nos ensina que nós devemos amar até aqueles que não merecem ser amados. É uma tarefa dificílima
até para aqueles que se declaram cristãos, que procuram seguir esse comportamento inspirado na doutrina do Mestre, no Mestre do Amor. Então, o nome amar o próximo significa, né, amar a Cristo. Dentro da APAC tem essa filosofia. Então, ali nós não podemos fazer asepsia de pessoas. Sobre esse mérito, né, da progressão, é em razão do esforço, da dedicação. Existe o requisito temporal, que é o tempo mínimo, seja 1/6, 3/5, dependendo da natureza do crime, né, 2/3 também. E também, além desse requisito temporal, exige a lei que tenha o mérito, que é o esforço pessoal de cada recuperando. Então, nesse período que ele é avaliado durante o estágio, né, nós vamos verificar se existe alguma falta disciplinar, se aconteceu alguma falta, o recuperando se penitenciou daquela falta, essa penitência foi satisfatória. Então, são requisitos subjetivos aferidos durante o tempo da progressão de regime. Né? E o que esse recuperando faz durante o período que ele fica lá dentro da APAC? Olha, hoje existe a atividade da horta, né? A horticultura, tem também os artesanatos, mas nós estamos aí procurando ter um contato, um encontro com algum empresário que se interesse nessa mão de obra. A lei de execução penal, ela estabelece que o trabalho do preso não está sujeito ao regime seletista. Então, ele não está subordinado, né, o recuperando o trabalho do preso, não está vinculado à CLT, não está sujeito às contribuições previdenciárias, não está sujeito a férias, 13º e todos os outros direitos sociais assegurados ao trabalhador. E o salário do recuperando... O que acaba onerando muito a empresa. Exatamente. A maior despesa do empreendedor é a despesa com o pessoal. Então, o salário do preso hoje, do recuperando, né, hoje seria em torno de R$700. Esse é o salário dele já bruto. Então nós estamos aí tentando ver se encontramos algum empresário interessado em aproveitar essa mão de obra. Nós temos um espaço lá de cerca de 8.000 metros quadrados no setor industrial 3 e é possível estabelecer essa parceria, a exemplo do que já acontece com outras APACs que têm essa parceria com a iniciativa privada. Então, junta-se o útil ao agradável. Esses recuperandos precisam trabalhar, né, eles precisam, é uma das obrigações do recuperando é o trabalho, né, seja no regime fechado, no regime semiaberto e também no aberto. Então, se a gente puder encontrar um empresário que tem interesse, e eu faço esse apelo aqui agora, Edvar, né, algum empresário que tenha interesse em conhecer a APAC, a responsabilidade por esta mão de obra é exclusiva da APAC. Se um recuperando não se adaptar ao trabalho, é a direção, é a gerência da APAC que vai fazer esse remanejamento dele daquela atividade. E o empresário ele pode montar o seu barracão, a sua empresa dentro desse espaço? A sua estrutura dentro do espaço lá da APAC, inclusive com a celebração de um convênio, de um contrato, que possa lhe oferecer, por exemplo, uma garantia que chega a 10, 15 anos, dependendo do interesse, da conveniência do empreendedor. Tá? Tem alguma exigência da atividade a ser exercida, doutor? Aquela que seja compatível com a natureza da mão de obra, né? Com o perfil da nossa mão de obra. Normalmente são pessoas que não têm muita escolaridade, os nossos recuperandos, ou seja, então o trabalho braçal predominante. Tá? Então a gente até estava fazendo algum contato aí com empresários do setor da construção civil, né, uma fábrica de bloquetes, algo dessa natureza aí, porque ele inclusive poderia oferecer esse produto a um preço muito mais módico, também, né? Muito menor e competitivo no mercado. Aí com certeza aí ganharia bastante. Tanto o empresário quanto também a questão do recuperando, que não se sente mais ocioso. Não, vai trabalhar. Não representa mais um fardo para a sociedade e muito menos para a família. Não, e ainda vai receber por isso. Vai receber por isso, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Chamado pecúlio, né? Pecúlio que ele recebe. É o salário dele, mas o nome é pecúlio. Além disso, o senhor falou da questão religiosa também. Quem são as pessoas que trabalham ali? Tem voluntários que ajudam, doutor? Tem voluntários. Né? Dentro da APAC existe a assistência religiosa, assistência jurídica, né? Pessoas que se identificaram com essa causa. É uma causa que a gente sabe que não é fácil se identificar com ela, mas tem pessoas que se identificam. Assim como tem aqueles que cuidam dos animais, né? Tem também pessoas que se interessam em cuidar de recuperandos, de presos. Então, existem essas pessoas, né, que se dedicam à causa paquiana
e inclusive nós aproveitamos esse momento para fazer esse convite àquele que se sentir tocado por essa causa, né? É uma causa extremamente complexa, mas é necessário que haja um engajamento da sociedade, porque esses indivíduos, quando eles saem do sistema, eles não vão morar em outro lugar, eles não vão morar em outra cidade, eles vão morar em Patos de Minas. E se a sociedade fechar as portas, né, para eles, a porta do crime vai estar aberta. Então é onde nós muitas vezes perdemos o recuperando para o submundo do crime. E às vezes uma palavra amiga nessa hora ajuda bastante. Por que não, né? Ir lá, bater um papo, conversar, não tem problema nenhum. Você que é profissional liberal, você que tem um tempo disponível para ser voluntário, pode fazê-lo tranquilamente, né, doutor? Olha, Edivar, eu me lembro quando eu tive a primeira experiência paquiana, foi na comarca de Canápolis, e eu fui com muitas reservas. Eu, à primeira vista, achava que aquilo era simplesmente um jogo de cena, uma encenação. Eu falava, esse pessoal está querendo enganar o juiz aí para conseguir um benefício mais rápido. E eu realmente estava muito enganado, tá? Naquele momento, porque, na realidade, eu que precisava da APAC. A APAC vem me lapidando ao longo da minha caminhada terrena. Eu tenho aprendido muito com esses recuperandos, por incrível que pareça, né? Eu tenho aprendido muito com eles e acredito que tenho me tornado uma pessoa melhor a partir desta experiência apaquiana. Porque aflora em nós um sentimento humanitário, um espírito humanitário, até mesmo para compreender a origem da criminalidade, né? Eu tenho uma conceituação pessoal que não é vinculante, mas eu vejo que muito disso que a gente vê da criminalidade está associado ao fruto amargo da infância perdida. Família desestruturada, sociedade diferente e Estado desorganizado. Aí acaba indo para o mundo da criminalidade, falhou das drogas. A família, o nosso tempo já está se esgotando, mas falhou a família, falhou a escola, falhou a igreja, falhou a sociedade, falhou o Estado e eu também falhei. Então, essa situação é a situação que, quando a gente mergulha na história de cada indivíduo ali, não explica, né? Aliás, não justifica o comportamento antissocial, mas explica muita coisa. Então, é a partir dessas explicações que nós temos que procurar encontrar alternativas que sejam eficientes e eficazes para devolver esse indivíduo para o meio social de onde ele saiu. Bom, e o senhor está sempre aberto lá, né, na promotoria para receber as pessoas, para que possam colaborar com vocês. Agora, só faltou dizer uma coisa, doutor. Pessoal, onde fica a PAC? Bom, a PAC fica ali depois da ponte do Rio Paranaíba, ali no Distrito Industrial, né, do Distrito Industrial 3. E lá tem esse espaço que, a duras penas, vocês vêm construindo essa estrutura, fazendo essa estrutura, né, através até de doações, que é importante a gente estar falando também. Lógico, tem a questão do poder público, mas também sobrevive muito através de questões de doações, né? Sim, eu aproveito esse momento já no encerramento do nosso bate-papo, da nossa conversa, para me dirigir aos parceiros, aos colaboradores, ao Dr. Joamar, juiz da Vara de Execução Penal, que aceitou o desafio apaquiano em Patos de Minas, dizer que, se não houvesse esse engajamento, né, de todos esses parceiros e colaboradores, se não houvesse pelo menos um voto de confiança da sociedade patense, nós não teríamos uma APAC aqui. E eu acredito que, apesar de algumas frustrações, a APAC vem cumprindo, dentro do possível, o seu papel social. A APAC não foi construída para satisfazer o ego de quem quer que seja. Ela nasceu, foi concebida para oferecer um serviço de relevância social, tentar reabilitar o indivíduo e devolvê-lo à sociedade de uma maneira melhor. O problema da execução penal não é quando o recuperando chega lá para cumprir a pena. A preocupação nossa é quando termina a pena. Que tipo de indivíduo, que perfil esse indivíduo tem, né, para ser devolvido à sociedade. Então, o problema começa quando a pena termina. Que tipo de indivíduo nós estamos devolvendo para a sociedade? Melhor ou pior do que nós o recebemos? E, acima de tudo, esse recuperando precisa querer. Querer e acreditar. E acreditar. Querer e acreditar. Doutor, eu agradeço mais uma vez sua presença, sua participação aqui com a gente. E, claro, a gente espera
ter oportunidades, novas oportunidades de bater esse papo aqui novamente aqui e esclarecer a comunidade. Obrigado. Olha, nós, finalizando aqui, Edivar, foi uma satisfação enorme estar aqui contigo, com todo esse público da correria, né, da NTV. dia, Foi né? até difícil chegar, né? O trânsito quase tá complicado, tirou viu? 5 minutinhos nossos, né? Mas, olha, eu me coloco à disposição, estou sujeito às críticas aí. E, inclusive, eu sempre falei, desde quando eu cheguei aqui, eu vim aqui, em Patos de Minas, dentro de mim, eu encaro como uma missão. E eu quero fazer parte da solução. O dia que eu estiver fazendo parte do problema, a sociedade de Patos precisa me avisar para eu arrumar outro lugar para viver. Né? Então, enquanto eu acreditar que eu estou fazendo parte da solução, eu quero estar contribuindo. Quando eu começar a fazer parte do problema, vocês têm que me avisar, porque está na hora de bater em retirada. Tem muita coisa ainda para ser feita e o trabalho está sendo feito até agora com bastante maestria e dignidade também, doutor. Obrigado. Bom, você vai ficar agora com o programa Conexão Unipam e, claro, logo depois, na sequência, as principais notícias de Patos de Minas e de toda a nossa região. Boa noite para você.